E aí, tudo bem com você? Continuando a análise combinatória na nossa segunda parte agora com permutação. Então vamos lá. Qual é a diferença do princípio fundamental da contagem para a permutação? Na realidade, a permutação ela chega até o 1. Explicando melhor. Se você voltar ao nosso vídeo anterior da análise combinatória 1, aquela questão das paredes, observe que tinham 6 cores e 4 paredes. Aí como foi que a gente fez a primeira questão lá da parte de princípio fundamental da contagem? Colocamos 6 cores para a primeira parede, 5 para a segunda, 4 para a terceira e 3 para a quarta. Na permutação eu vou até 1. Ou seja, na permutação, o número de coisas que você vai ter que coincidir com as posições. Então, por exemplo, 6 pessoas numa fila. Então você vai considerar todas as maneiras possíveis das 6 pessoas estarem na fila, desde a primeira posição até a última. Entendeu? Para que fique mais claro ainda, eu estou colocando aqui um exemplo com a palavra gato. A palavra gato tem quantas letras? 4. Que pergunta, né, Carlão? Essa que você fez? Então, olha só. Se a palavra gato tem 4 letras, de quantas maneiras diferentes eu poderia trocar de posição essas letras? Porque permutação vem de permuta. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, eles faziam isso com os índios. Permuta é troca. Então, quais são todas as maneiras possíveis de trocar essas letras? Então, quando você pega a palavra gato, eu misturei todas as letras e eu queria que você acompanhasse comigo aí, ó. Gato. Primeiro fixei o G e fui trocando essas 3 aqui, ó. Ato, aí ficou AOT, OAT, OTA, TAO e TOA. E depois eu fixei o A, fiz a mesma coisa com as outras 3 letras, o T e o O. Então já deu para perceber que tem 24, não é verdade? Começando com G, as outras 3 letras têm 6 possibilidades de modificação. Então você percebe que é possível misturar as letras da palavra gato de 24 maneiras diferentes. Isso é chamado de anagrama. Anagrama pode ser também uma mistura. Então, olha só. Você não precisa fazer isso nas questões. É só você lembrar do seguinte. Qual é a possibilidade para a primeira letra? Quantas letras são? 4. Então você bota 4 para a primeira. Para a segunda, 3. Para a terceira, 2. E para a última, 1. Então você tem 4 possibilidades para a primeira letra. Quando colocar aquela letra, a segunda vão ter 3, porque não pode repetir. A gente está analisando no primeiro momento sem repetição, tá legal? Então as letras são diferentes nesse primeiro momento. Então 4 para a primeira, 3 para a segunda, porque você já usou uma, 2 para a terceira e 1 para a quarta. Quando você multiplicar, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é um princípio fundamental da contagem. Só que aí nós vamos agora chamar isso de permutação, tá? E a permutação é simbolizada por um ponto de exclamação. Então a oração exclamativa nada a ver, gente, não é português. Então essa interrogação significa multiplique até chegar em 1. Então, 4 letras da palavra gato, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ficou claro? Beleza. Então o que é que nós vamos propor para você agora? Nessa primeira questão, uma questão maravilhosa, tá? Existe um detalhe que eu quero mostrar a você ao longo da resolução. Como é a questão? Um clube resolve fazer uma semana de cinema. Para isso, os organizadores escolheram 7 filmes, que serão exibidos um por dia. Então você entendeu até aí? Tem 7 filmes na semana, então um por dia, então vou usar os 7 filmes nos 7 lugares, caracterizando a permutação. Não é verdade? Ok. Porém, ao elaborar a programação, eles decidem que 3 desses filmes, que são de ficção científica, devem ser exibidos em dias consecutivos. O que é consecutivo? Um após o outro. Então, por exemplo, segunda, terça e quarta, terça, quarta e quinta, quarta, quinta e sexta. Entenderam? Muito bem. Nesse caso, o número de maneiras diferentes de se fazer a programação é... Toda vida que tem a palavra diferente, número de maneiras, é a permutação que você vai ter que fazer. Agora, qual é o detalhe que diferencia em relação à palavra gato, que a gente viu agora há pouco? Então, dos 7 filmes, que eu estou chamando aqui de A, B, C, D, E, F, G, cada filme é representado por uma letra, tem 3 que eu chamei de A, B, C, que então tem que ficar juntos. Então preste atenção, quando eu digo que eles têm que ficar juntos, vocês têm que perceber que é porque são em dias consecutivos. Então se a gente pega os 7 filmes e chama de 7 letras, as letras A, B, C, que são ficção científica, necessariamente elas têm que ficar o que, gente? Juntas. E as outras 4 letras, que são os outros 4 filmes, podem ir para qualquer lugar. Tá legal? Você entendeu até agora? Muito bem. Só que aí a gente vai chamar essas letras juntas de permutação interna. Atenção, isso é exclusividade da Carlão Pictures Produções Corporation Entertainment. Tá? Carlão Pictures é homenagem a mim, Carlos Sérgio. Então preste atenção. Letras juntas
toda vida que tiver juntas, a gente vai chamar de permutação interna. O que é a permutação interna? A palavra juntas, interna. Então essas letras A, B, C, elas vão permutar internamente. Sim, porque esses filmes, eles podem ser ABC ou ACB. Ah, cara, eu estou começando a entender. Então o que é a permutação interna? Juntas. Muito bem. Como eles estão juntos, serão representados como um elemento único. Tá aí o que eu falei. Juntos é como se fosse um só. Assim, teremos 5 elementos para a permutação externa. Para o que é a permutação externa? A permutação externa é tudo. Então, observe. A permutação interna significa juntos. Ela está dentro do total. Interna, juntos, está dentro do total. Então, do total de 7, eu tenho 3 juntos, que é a interna. E a externa é isso aqui. Agora pense comigo. Olha aqui para os meus dedos. Ó. Quantos dedos tem aqui? 7. Vamos juntar 3 deles? 3 dedos. Interna. Esses aqui, ó. Oi, tudo bem? 3 dedos juntos é interna. Agora esses 4 aqui, com mais esses 3 que passarão a ser apenas 1, eu fico com 5. Então olha que legal. Os 4 outros filmes, com esse bloco dos 3 que funcionam como 1. Então eu tenho a interna, que são os 3 juntos, passa a ser só 1, e a externa, que é os 4 mais esse, que agora passa a ser só 1. Então eu tenho uma permutação interna de 3 juntos, com a externa, tudo, os 4 com mais os 3, que agora é só 1. Então é por isso que eu digo que a permutação externa vai ser composta de 5 elementos. Então vamos explicar isso melhor aqui no nosso vídeo. Ó, ABC juntos. Olha a permutação interna. Olha, Carlão, que legal. Permutação interna, eles juntos. Agora, por que eu estou colocando aqui 3 fatorial? Porque eles podem trocar de posição. ABC, eu posso colocar o filme B primeiro, o A depois e o C depois. Então veja, ó, 3 para a primeira, 2 para a segunda, 1 para a terceira. Observe que agora, a partir de agora a gente vai usar fatorial. 3 fatorial. E aqui embaixo, por que eu estou colocando 5? Gente, ó, os 4, de novo aqui a mão, ó, bem legal. Os 4... com mais esse aqui, que é o quinto. Era um 3, mas agora é só 1. Então eu tenho uma permutação externa de 5. A interna de 3, os 3 juntos, com a permutação externa de 5. Então, ó, o que é que a gente faz agora? É só multiplicar a interna pela externa. Então, qual é o grande segredo de permutação para você arrasar no seu Enem, no seu vestibular, até na pós-graduação também, que tem muitas matérias aí de análise combinatória e probabilidade. Sempre você pega a interna primeiro, 3 fatorial, e multiplica pela externa, 5 fatorial. Então, ó, eu vou ter 3 fatorial vezes 5 fatorial. Vamos lá? Vamos fazer isso só essa vez, tá? 3 fatorial é o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Diga aí, Joãozinho, quanto é que dá? Tira a carne da boca, deixa pra comer depois, ou assista o vídeo pra você não desconcentrar, meu irmão. Tira a carne da boca, presta atenção. 3 vezes 2 vezes 1, 6. E aqui, ó, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Faz a conta pra mim, 120. Então eu tenho 6 vezes 120 dá quanto? 720. Só que eu quero comentar mais uma coisa com você. Nessa questão, em nenhum momento ele disse que a ABC tinha que começar. Porque aparentemente você pode pensar que eu estou dizendo que tem que começar. Não. Observe, quando eu faço a permutação de 5, isso significa dizer que esse ABC, ele poderia trocar de posição. Ou seja, poderia começar com D de dado, depois vinha ABC, depois FG. Então é por isso que quando ele entra na permutação externa, isso quer dizer que esses 3 filmes aqui podem não começar a semana. Eles podem inclusive até terminar, se for o caso. Então, para explicar melhor, um complemento na ideia dessa questão. Observe se a questão tivesse dito assim: se os filmes de ficção científica iniciarem a semana. Qual é a sensível diferença em relação à questão original? É que agora a ABC está começando a semana, estão começando a semana. Eles não podem entrar na permutação, eles não entram, eles estão fixos. Olha eles fixos aqui, ó, 3 fatorial. E esses 4 aqui vão ficar bagunçando, ó. Segunda, terça e quarta, tal de ficção, e os outros vão permutar. Ora, eu já sei que 4 fatorial é 24, foi a palavra gato, lembra? Então, se os filmes de ficção científica começarem a semana, que não é o que a questão está pedindo, mas se começarem a semana, eles não podem participar da externa, porque eles estão fixos. Eles permutam internamente,
mas não participam da externa, porque eles não podem trocar de posição. Aí a resposta, se começar essa semana, seria 144. Ok? Um grande abraço. São vez que pode juntar todos.